Eu já enviei os slides ontem à noite. Talvez vocês nem tenham tempo de ter visto, porque já era meia-noite, eu acho. Mas já está disponível para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem no meio da aula, pode perguntar, tá bom? Vou perguntar no final. Lembrando que eu não consigo ter acesso ao chat enquanto estou mostrando os slides, porque para mim fica só aparecendo a tela do slide, tá? Então, se tiver alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone ou depois eu consigo ver ela no chat. Bom, a aula de hoje ela é bastante simples, né, na minha opinião, e bastante importante também. Tudo que a gente faz dentro do centro cirúrgico é pensando, claro que no bem-estar do paciente, né, proporcionar uma experiência agradável, mas principalmente evitar a infecção do sítio cirúrgico, né? Então, o que é o sítio cirúrgico? É o local da operação, é onde tem o corte, né, onde é manipulado, onde é operado, onde tem a sutura. Então, esse é o sítio cirúrgico, tá? E essa infecção, ela pode acontecer lá se alguns cuidados não forem tomados, né, pelos profissionais, pela equipe, e também tem alguns fatores do próprio paciente que faz ele ter mais risco de ter infecção ou não. Então, não é um fator somente externo, né? Tem os fatores internos e os externos ao paciente que pode, né, levar ao desenvolvimento dessa infecção. Quando um paciente é internado no hospital, ele pode desenvolver, né, algumas infecções relacionadas à assistência à saúde, que a gente chama de IRAS, né, infecção relacionada à assistência à saúde. E ela vai acontecer de acordo, porque alguns procedimentos invasivos são realizados nesse paciente. Então, por exemplo, a pessoa é puncionada, pega uma veia do paciente, ele já tem um risco de infecção, porque a punção é uma porta de entrada, né, para micro-organismos. Vai passar uma sonda vesical de demora, também é uma porta de entrada. O paciente vai ser entubado, vai ficar em ventilação mecânica, também é uma porta de entrada. Então, nisso, né, os micro-organismos podem aproveitar e entrar junto e causar uma infecção no paciente. Então, existem 4 tipos de infecções relacionadas à assistência à saúde, que é a infecção da corrente sanguínea, principalmente associada à linha central, né, quando o catéter é central, que vai direto lá na veia cava, perto do coração. Não que não possa acontecer se fizer uma punção, tá? Mas quando é no acesso central, tem maior chance. A infecção do trato urinário, justamente por colocar a sonda vesical. A pneumonia associada à ventilação mecânica e a infecção do sítio cirúrgico. Então, existem esses 4 tipos, né, de IRAS. E aqui a gente vai focar na infecção do sítio cirúrgico. Então, dentre as 4, ela é a terceira causa, né, de IRAS, de todas as outras infecções. E ela atinge de 14 a 16% dos pacientes que fazem cirurgia. Só vai ter infecção do sítio cirúrgico quem for operado, tá? E de 100, 14 até 16 pode desenvolver essa infecção aqui no Brasil, tá? Se for em outros países que é mais desenvolvido, que tem outros recursos, esse número cai bastante. Então, o interessante, né, é que não tivesse nenhuma infecção, mas sempre vai ter. Mas o interessante é que esse número seja o menor possível, né? Então, quando a gente fala em 14, 16%, é um número bastante alto, tá? E isso vai aumentar os dias que o paciente fica internado. Porque se ele opera, fica tudo bem, ele vai para casa. Agora, se ele desenvolve uma infecção no sítio cirúrgico, ele fica de 7 a 11 dias a mais internado naquele hospital. Então, se ele ia ficar 3 dias, ele já fica 10. Tá? Então, sempre aumenta de 7 a 11, uma média. Sem falar dos custos, né? A gente sabe que cada dia que o paciente fica mais no hospital, o custo é bem alto. E se for em UTI, então nem se fala. E tudo isso gera, assim, muito gasto para a área da saúde, né? Então, se você for ver por ano, são milhões, né, de reais que são desprendidos para esse paciente que tem essa infecção. Então, por isso é tão importante conseguir evitar ela, né? Que com isso a gente consegue diminuir dia de internação, desconforto para o paciente, né? Diminui todos os riscos para ele e também economiza, né, essa parte financeira aí da área da saúde. Teve um estudo, né, que trouxe quais são as infecções, quais são as cirurgias, né, que tem mais infecção.
Então, aqui a gente pode ver que são as cirurgias realizadas no cólon, né, no intestino, justamente por já ser um local contaminado. O intestino não é estéril. Em cirurgias de revascularização do miocárdio, acontece em 3,5%, cesariana, policistectomia, retirada da vesícula, prótese de quadril, a laminectomia, cirurgia na coluna e prótese de joelho. Então, a gente vai vendo, né, que existe uma diferença entre os tipos de cirurgia. Justamente pensando nas cirurgias que são mais contaminadas, infectadas, nas cirurgias limpas vai acontecer menos, né? Mas também depende de fatores do paciente e dos fatores externos, como eu disse. Mas aqui é só para a gente ter, né, uma noção do quanto isso tem acontecido nas cirurgias. E quais são os patógenos que causam isso, né? Professora, o patógeno é um específico que tem dentro do hospital? Enfim, ele pega de outro paciente que está internado? Como que é? Na verdade, o micro-organismo que causa a infecção no sítio cirúrgico é o próprio organismo que a gente tem na pele. Então, a gente tem a microbiota residente, né, que mora com a gente, e a transitória, que é aquela que a gente vai no mercado, a gente abraça o outro, mas quando a gente toma banho, né, ou passa algum produto específico, essa transitória acaba saindo. Mas os patógenos que moram no nosso corpo, né, que é difícil sair, mesmo passando clorexidina, esfregando, lavando, ainda vai restar, né, algum tipo de micro-organismo. E são esses que causam a infecção. Então, a hora que tem o corte na pele, eles entram para dentro, né? Isso pode causar infecção. Vai causar em todo mundo? Claro que não. Né? Tem paciente que às vezes vai entrar bem pouquinho, todos os cuidados vão ser tomados, o paciente tem uma imunidade boa, é saudável, então a imunidade consegue, né, rebater isso sem problema nenhum. Mas o principal patógeno é o Staphylococcus aureus, tá? Então, é o que a gente mais encontra na nossa pele. Então, 30% das infecções de sítio cirúrgico são causadas pelo Staphylococcus. Depois vem Staphylococcus coagulase, Escherichia coli, Enterococcus, Enterobacter e Klebsiella, tá? Mas olha a diferença, né? De 30% para 4% da Klebsiella. Tá? Então, essas são, né, as bactérias que causam a infecção do sítio cirúrgico. Então, não é nada de outro mundo, é coisa que vive na gente mesmo, não tem como escapar, tá? E por conta disso, vocês vão ver que tem vários cuidados com a pele. Do cuidado pré-operatório, você já sabe que o paciente tem que tomar banho antes de ir para a cirurgia. Lembrando, né, que se for uma cirurgia sem implante, não vai colocar nada dentro do paciente que vai ficar permanente nele, banho com água e sabão é suficiente. Se vai colocar uma prótese, ele tem que tomar banho com clorexidina, porque a clorexidina tem um efeito residual, né? Ela consegue tirar um pouco dessa microbiota residente, então, nesse caso, ela é indicada. E sem falar que depois tem a limpeza, né, da degermação das mãos dos profissionais, e depois a gente faz uma degermação, né, no local que vai ser operado antes do corte. Então, assim, tem uma série de cuidados com a pele para tentar reduzir essa chance do patógeno conseguir entrar. E tem 3 tipos de infecção do sítio cirúrgico. Ela pode acontecer em 3 camadas, tá? Deixa eu passar para cá que fica mais fácil de explicar. Nós temos a infecção do sítio cirúrgico que é superficial, que vai acontecer ou na pele ou tecido subcutâneo. A infecção do sítio cirúrgico profunda, que é mais em tecidos moles, né, face e músculo, ou infecção do sítio cirúrgico de órgão e cavidade, que daí vai acontecer no órgão ou cavidade. Então, ela é mais profunda. Né? Então, são esses 3 tipos de infecção que podem acontecer. Não quero 3 tipos, né? Um tipo só, mas elas têm essa classificação. E até quanto tempo depois da cirurgia pode acontecer isso? Se for cirurgia sem prótese, em até 30 dias o paciente vai desenvolver ou não a infecção. Em caso de prótese, 90 dias o paciente pode apresentar essa infecção. Então, às vezes ele sai do hospital, se recupera, tira o ponto, passa um mês, 2, aí lá no terceiro pode aparecer uma infecção, né? Então é importante que a gente faça a vigilância, o acompanhamento desse paciente até o dia 30, até o dia 90. Quais são os sinais de infecção que o paciente vai apresentar? Eu trouxe aqui para vocês uma tabela que a gente geralmente liga por telefone para esse paciente, né? Então, aqui é uma forma fácil de fazer perguntas para o paciente que ele entenda, né? Eu não posso perguntar, tem drenagem purulenta na incisão? Ele não vai entender o que é. Né? Então, aqui embaixo já está escrito, a saída de líquido amarelo na ferida? Então, ele já entende, né? E a gente vai marcando sim ou não.
Então, quais são esses sinais? Esses sinais a gente pode identificar tanto numa ligação, ou então a gente marca uma avaliação do paciente, ele faz um retorno e a gente avalia presencialmente, tá? Vai depender da rotina de cada hospital. Então, se está saindo pus, se está com edema, o local, tá? Da ferida cirúrgica. Se o paciente sente dor, se a ferida fica quente, tem um calor localizado, se fica vermelho, aumenta a sensibilidade do local, pode acontecer a deiscência, a hipertermia do paciente no geral, né? Que o calor localizado é só o local aqui que fica quente. Hipertermia é o paciente como um todo, tá? Se causa algum abscesso e se tem presença de pus, né? Saindo pelo dreno, caso o paciente esteja com dreno. Então, são sinais básicos de infecção mesmo: dor, calor, rubor, edema, sensibilidade, né? Saída de pus. Então, isso vai já indicar que tem uma infecção. Tem que ter todos esses sinais? Não. Se tiver 3 desses, já é considerada a infecção do sítio cirúrgico. Se tiver 2, não é, tá bom? E como que é realizada, então, essa vigilância dessa infecção? Geralmente, todo hospital tem um comitê de controle de infecção hospitalar, que é a CCIH. Se eu não me engano, agora até mudou um pouco esse nome, tá? Mas a função continua a mesma. Que eles, dentro do hospital, né, tem a intra-hospitalar, que quando o paciente está internado, eles já fazem essa vigilância para ver se tem infecção. E depois que o paciente vai para casa, né, após a alta, também é feito esse contato por meio do telefone. Pode ser por meio de e-mail, tem artigo que traz por meio de carta, né, mas isso já é bastante ultrapassado. Então, geralmente, liga-se mesmo para o paciente, faz as 10 perguntinhas e pronto. Se ele for identificado que tem infecção, é agendada uma consulta, uma avaliação para tomar as medidas corretas, que geralmente vai ser um antibiótico e tem paciente que precisa reoperar, né? Então vai depender de cada caso. E de 13 a 71% das infecções são detectadas após a alta. Então, por isso que é tão importante fazer essa vigilância após alta, né? Porque no hospital é muito difícil o paciente desenvolver uma infecção ali em 1 dia, 2 dias, né? Então, isso vai demorar bastante tempo. Geralmente acontece principalmente depois de 2 semanas, né? É mais raro acontecer depois de 1 mês, né? Apesar que acontece, mas a data, assim, que mais ocorre é em até 2 semanas. Então, você pensa que a maior parte, né, até 71%, pode acontecer após a alta. Então, por isso tem que ligar. Senão o hospital não fica sabendo quais pacientes desenvolveram, né, em qual cirurgia, qual foi o motivo, o que está apresentando. Porque às vezes o paciente sai de Bandeirantes e vai operar em Cornélio. Aí ele tem uma infecção em casa, ele procura quem? O posto de saúde. Aí é tratado no posto de saúde e o hospital de Cornélio nem fica sabendo que ele teve uma infecção. E fica achando que, nossa, não, a gente está fazendo um bom trabalho, está tudo bem, né? Nenhum paciente teve infecção, mas não é que não teve, é porque não ficaram sabendo. Né? Então, por isso, essa vigilância tem que ser realizada de forma correta. E as medidas de prevenção, elas podem reduzir em até 70% as infecções. Então, é algo que dá para prevenir, em sua maioria. Né? E são diversas ações, né, que seu conjunto vai fazer com que essa infecção não ocorra. Dependendo, claro, de cada paciente, né, mas diminuir 70% já é, né, um grande avanço. Então, quais são esses cuidados que é preciso ter, né, tanto no pré-operatório, no trans e no pós, para que o paciente não desenvolva infecção? Então, eu vou falar alguns bem específicos para vocês, tá? Mas antes, deixa eu fazer só uma abordagem. De pré-operatório, a gente já sabe do banho pré-operatório. Então, nossa, tomar banho é algo que vai reduzir a infecção? Vai. Tá? Então, isso é comprovado. Administrar antibiótico lá no pré-operatório reduz a infecção? Com certeza. Que a hora que for fazer o corte no paciente, o antibiótico já está, né, nas células, está na corrente sanguínea. Então, com certeza, isso vai diminuir a infecção do sítio cirúrgico. No transoperatório, todas as ações da equipe, então desde o cuidado para abrir o material estéreo, os profissionais que vão desgermar as mãos, vão colocar avental e luva estéreo, então isso vai ajudar, né, a não dar infecção no paciente. Manter a temperatura da sala, ok, o paciente manter a temperatura normal dele também ajuda a prevenir. Ofertar oxigênio para o paciente também ajuda a prevenir a infecção do sítio cirúrgico.
e fazer a degermação e antisepsia no local que vai ser operado, que eu vou explicar o que é, também ajuda a prevenir a infecção do sítio cirúrgico. E sem falar que tem que ter pouca pessoa na sala, a porta não pode ficar abrindo e fechando o tempo todo, o ar-condicionado tem que fazer 15 trocas por hora, né, trocar todo o ar da sala a cada hora, né, para que realmente nenhum micro-organismo fique lá suspenso e depois possa cair na cavidade do paciente. Então, assim, são diversos cuidados. Usar máscara, né, para não tossir, não espirrar em cima do local, né, não espirrar nem saliva. Então, assim, são diversos cuidados que precisam ser tomados. E no pós-operatório, tomar cuidado na hora que for fazer o curativo desse paciente. Geralmente, quando sai com o curativo do centro cirúrgico, só pode abrir ele depois de 24 a 48 horas, para que a pele ela consiga, né, fechar um pouquinho e não ter tanta porta de entrada, não ficar tão aberta para evitar mesmo essa infecção. Né? Então, na hora que for fazer o curativo, manter a técnica séptica, né, fazer tudo de forma correta, observar se o paciente apresenta sinais de infecção ou não. Né? A hora que for tomar banho, não pode molhar o curativo, porque a gente sabe que o local molhado a gente considera contaminado também. Então, manter a incisão cirúrgica estéril mesmo. Tá? Sem falar que se o paciente precisar continuar com antibiótico, continua. Né? Então, é uma série de cuidados para evitar isso. A nutrição do paciente é importante, né? Ele está bem nutrido, receber uma dieta bastante adequada nesse momento. E também o paciente ser controlado se ele tem diabetes, manter a glicemia dele estável. Se o paciente é obeso, ele tem mais chance de desenvolver infecção do sítio cirúrgico, né? Então, uma série de cuidados, eles evitam realmente, né, prevenir essa infecção. Vou mostrar para vocês alguns infográficos que foram feitos por alunos meus, tá? De outra instituição. Mas ficou tão lindo que eu coloquei nos slides para apresentar para vocês. Então, o infográfico, gente, até mais para frente, com certeza a gente vai utilizar ele na sala de aula. Eu acho que substitui bastante a parte do seminário, montar bastante slide, e a gente consegue fazer numa folha só tudo que a gente precisa apresentar. Tem vários sites que trazem pronto todo esse layout e a gente só vai mudando as palavrinhas, então é super fácil de fazer. Bom, então aqui, né, um ato de prevenção é lavar as mãos. Então, o profissional de saúde que trabalha, né, com a cirurgia, ele tem que lavar as mãos antes do procedimento. Aqui inclui tanto a lavagem de mãos normal, né, para o circulante da sala, que vai ali atender o paciente, quanto para a equipe cirúrgica que vai precisar se paramentar, colocar avental e luva estéreo para fazer a cirurgia propriamente dita. Então, aqui, a degermação das mãos dos profissionais que vão operar, elas devem ser realizadas de 3 a 5 minutos. É uma degermação, vocês vão aprender na aula prática, é uma degermação que a gente faz desde a mão até o cotovelo, né? E a gente fica lá lavando a mão incansavelmente, né? 3 vezes a gente faz o ritual de lavar toda a mão até o cotovelo, depois a gente lava até o antebraço e a última lavagem até o punho. Então, 3 vezes a gente lava com clorexidina ou PVPI degermante, né? O degermante é simplesmente porque tem sabão junto, tá bom? E vai ajudar a reduzir a microbiota, tanto a transitória quanto a residente, da mão dos profissionais, mãos e braços. Por que tem que fazer isso se vai colocar luva e avental? Porque a luva fura. Então, se a luva furar, a mão do profissional tem que estar mais limpa possível. A mão fica estéril? Não, nunca vai ficar. Né? Mas ela vai ter uma quantidade muito reduzida de micro-organismos. Esse PVPI ou clorexidina, o efeito dele é residual. Então, por mais que a gente enxague, né, bastante com água e seque com compressa, ele continua fazendo efeito por até 4 horas, 6 horas, como o caso da clorexidina. O PVPI passa mais rápido. Então, ele fica agindo, né? Então, isso é muito bom, que se furar a luva, né, você sabe que o produto está agindo e a quantidade de micro-organismos vai ser muito menor. A luva cirúrgica também a gente coloca uma só, tá? Não pode, vou pôr duas para proteger, até pior. Então coloca uma só e tomar cuidado para manipular agulha, para manipular, né, alguns objetos que tem uma pontinha para não furar a luva. Mas mesmo assim, às vezes ela rasga e fura, tá? Aí é só trocar. Então sempre o lavabo ele fica fora da sala operatória, né, para não ter respingo de água, mas fica bem próximo ali à porta. Então os profissionais, quando vão fazer a degermação das mãos, ele já tem que estar todo paramentado com a roupa cirúrgica normal, tá? Máscara,
o gorro, tem que pôr o óculos, então tudo tem que estar certinho, que depois que degermar a mão, eles vão com as mãos erguidas e não podem encostar em lugar nenhum mais. É só para pôr o avental e a luva mesmo e pronto. Tá? Não pode coçar nariz, não pode arrumar máscara, nada disso. Então eles vão lá fora, né, e fazem a utilização do lavabo. Existe uma escovinha para fazer essa degermação, mas ela não é muito indicada, porque ela causa microescoriações na pele, que a gente nem vai ver, nem perceber. Né? Mas o mais indicado é simplesmente passar o produto e fazer a fricção mesmo com a mão. Bom, então como aqui eu já falei, é mão, antebraço e cotovelo, né? Porque é o que vai ficar mais próximo ali, manipulando mesmo. Isso vai ajudar bastante a reduzir a infecção, né, do sítio cirúrgico. Uma outra etapa é o preparo da pele do paciente, também com a clorexidina, que é esse roxinho aqui, tá? Ou com PVPI, que a gente já conhece. Então, a degermação e a antisepsia são coisas diferentes. A degermação é feita com degermante, então a base de sabão. É a clorexidina com sabão ou PVPI com sabão. E a gente faz de forma estéreo, tem com barrinha estéreo, compressa estéreo, luva estéreo. É o circulante da sala que faz, né? Então ele coloca a clorexidina e degerma, ou seja, lava. Esfrega bem a parte que vai ser operada. Aí depois a gente seca e o cirurgião faz a antisepsia. A antisepsia também é feita com clorexidina PVPI, mas alcoólico. Então, em vez de ter sabão, vai ter álcool na composição. E daí ele passa, né, com uma pinça longa e a gaze. E ele passa também no local que vai ser operado. Isso reforça, digamos assim, né, aquela limpeza na pele, que também vai diminuir a microbiota residente e a transitória, ela sai totalmente. E vai reduzir, né, na hora de cortar, que vai ter menos micro-organismos ali para entrar no sítio cirúrgico. Tá? Então é um reforço. E depois que ele faz a antisepsia, coloca os campos estéreis ao redor e a cirurgia começa. Então essa degermação e antisepsia é o último passo realizado, né, antes da cirurgia começar mesmo. Vantagem da clorexidina. Em 15 segundos ela já começa a agir e ela dura até 6 horas, né? Tem um efeito residual de até 6 horas. Enquanto o PVPI demora 2 minutos para começar a agir, em 4 horas, né, 2 a 4 horas, o efeito dele passa também. Né? Então a clorexidina é muito melhor por conta disso. A vantagem do PVPI é que ele tem aquela cor marrom, então quando a gente passa na pele, a gente percebe se não esqueceu, né, nenhum lugarzinho. E a clorexidina é transparente, então tem que tomar mais cuidado para às vezes não ficar nenhuma falha na degermação e na antisepsia. Existe também, né, só para vocês conhecerem, a clorexidina e PVPI aquosa, que daí é misturada com água, que é utilizada para mucosa, então nariz, boca ou região genital, né, se passar álcool vai arder, então tem a aquosa também que pode ser utilizada, tá? Quando vocês forem para o estágio, vocês vão ver, meu Deus, quanto pote de clorexidina e PVPI, qual que a gente usa? Então, degermação é com sabão, o alcoólico tem álcool e o aquoso tem água. Né? Dependendo da cirurgia e o local que for, é um tipo diferente que vai usar. Bom, para a parte de antibiótico profilaxia. Profilaxia significa prevenção, né? Então é utilizado antibiótico para prevenir o aparecimento de infecção. Tá, então aqui, né, as infecções, elas são adquiridas, né, pelos pacientes que estão internados, e ela também representa a questão da segurança do paciente, né, em todo mundo. Então, o antibiótico, ele deve estar inserido nessa rotina hospitalar dentro do centro cirúrgico, tá? Então, não é algo assim, se não quiser fazer, não faz. Não, é obrigatório que todo paciente receba um antibiótico. Se ele já está tomando um antibiótico por algum motivo, e ele vai para o centro cirúrgico, a gente continua com o horário normal do antibiótico que ele estava tomando. Agora, não está tomando antibiótico nenhum, aí é realizado, né, até 60 minutos antes da cirurgia, do corte mesmo, esse paciente tem que receber o antibiótico, para que dê tempo desse antibiótico se espalhar pelo corpo, né, chegar nas células, e a hora que entrar algum micro-organismo, o antibiótico, né, vai conseguir combater, certo? Bom, então aqui, as infecções do sítio cirúrgico, elas são as complicações que mais acontecem, né, do ato cirúrgico, aparecendo de 3 a 20% no pós-operatório. Então, vai depender do local, do hospital, do tipo de paciente, né? Não só no Brasil, às vezes em outros países também. Como eu falei, Estados Unidos, por exemplo, tem taxa de 3%. Aqui no Brasil fica entre 14% e 20%.
Mas tem outros países ainda que alcançam até 20% de infecção, ok? Aqui, eles trouxeram uma estimativa, né, de que as hospitalizações por infecção acontecem em 16%, né, dos pacientes que operam, então eles retornam para ser hospitalizados. 60% eram evitáveis, né, se tomassem todas essas medidas. E de 234 milhões de operações no mundo, 7 milhões apresentam complicações e 1 milhão acaba indo a óbito. Então, a infecção do sítio cirúrgico, ela pode levar à morte? Pode. Né? Então, isso pode acontecer se o paciente não conseguir se recuperar, der uma infecção generalizada, né? Às vezes ele volta para operar e não se recupera, então tudo isso pode acontecer, tá? Aqui foram as classificações, né, que os alunos trouxeram novamente, mas que eu já falei para vocês. E agora os medicamentos que são utilizados para antibiótico profilaxia. Então, são ampicilina, cefazolina, esse é o mais utilizado, né, de rotina, pelo menos onde a gente faz estágio, cefatoxina, ceftriaxona, amoxicilina, metronidazol, vancomicina em alguns pacientes, gentamicina, ciprofloxacina e clindamicina. A recomendação é que seja utilizado o antibiótico mais leve, digamos assim, né, para que a gente não crie também uma resistência aos antibióticos nesses micro-organismos, né? Quanto mais o antibiótico mais forte for utilizado, as bactérias também vão ficando mais fortes, mais resistentes. Então, para evitar essa resistência, a gente usa um antibiótico, né, mais leve, que é a cefazolina, tá? O quefazol ele é o mais utilizado. Mas claro que vai depender da rotina, né, de cada centro cirúrgico. E existem leis, né, e portarias que elas reforçam, né, a importância e obrigatoriedade mesmo de ter o controle de infecção e de ter essa CIH em cada hospital. Né? Então, porque justamente essa vigilância tem que acontecer, esse cuidado. A CCH não faz só vigilância, né? Ela também coloca rotinas no hospital. Então, a CCH pode definir qual tipo de antibiótico vai ser utilizado no centro cirúrgico. A CCH pode definir como que a degermação tem que ser feita, qual produto vai usar. Não vamos usar PVPI, é clorexidina. Então, além de fazer a vigilância, né, ela também coloca medidas de acordo com os resultados que ela encontra. Se a CCH percebe, nossa, esse mês 20% dos pacientes tiveram infecção, opa, vamos chamar a enfermeira do centro cirúrgico, vamos fazer uma reunião, o que está acontecendo, né? A gente procura achar falha para que a gente consiga arrumar essa questão e diminuir essas taxas. Como eu citei antes, a manutenção da temperatura do paciente também é importante para que ele não desenvolva uma infecção. Então, aqui, gente, é muito mais complexo do que eu vou falar, né? Eu vou dar uma pincelada, né? Mas manter a normotermia, os estudos já comprovaram que diminui o risco de infecção. Então, o que é manter a normotermia? A pressão de 36 a 37,5. Alguns livros vão trazer, né, que de 35 para cima tem que ficar. Mas quando já está abaixo de 36, é bom a gente já ficar, né, no sinal de alerta para que o paciente não entre em hipotermia. E a hipotermia é considerada abaixo de 36 ou 35 graus. Mas no centro cirúrgico é melhor considerar 36 mesmo, para a gente ter uma margem aí maior. Então, a hipotermia ela é super comum, super mesmo, porque alguns hospitais não verificam a temperatura e quando a gente verifica, a gente não sabe se o paciente está hipotérmico ou não. Mas provavelmente sim, pelo fato de estar sem a roupa, o ar-condicionado fica ligado, pelo fato de receber soro gelado pela veia, gelado não, tipo a temperatura ambiente, que vai estar fria, né, no centro cirúrgico, pela veia, utilizar a clorexidina, PVPI, tudo frio também, né, para fazer essa degermação. Então, é algo que vai gelando o paciente, né, e quando ele é anestesiado, ele perde parte dessa resposta, né, que o corpo tem de manter a temperatura. Então, por isso a temperatura acaba caindo mesmo. E essa hipotermia, ela pode causar alteração de coagulação, alteração na função plaquetária, aumenta o risco, né, de morbidades cardíacas e de infecção do sítio cirúrgico, ok? Como também ela pode aumentar a incidência de úlcera por pressão, né? A pele ela vai ficar mais debilitada, né, vai receber menos aporte de oxigênio, porque os vasos no frio, né, vão estar fazendo vasoconstrição, então o paciente como um todo ele fica mais debilitado. E as causas eu já falei para vocês, né? A questão da sala cirúrgica, de todo o ambiente gelado.
E também os extremos de idade. Se o paciente tipo recém-nascido, bebezinho ou idoso, ele já vai ter dificuldade também de manter a temperatura normal. Dependendo da massa corporal, né, se ele é muito obeso ou muito magro, também pode ter essa dificuldade e se apresentar algum tipo de doença crônica. E para prevenir essa hipotermia, existem vários métodos, né? Então, aquecer o soro é um deles. Existe uma manta que coloca em cima do colchão cirúrgico, que ela fica ligada como se fosse um ventilador quentinho, né? A gente liga, esse colchão é todo furadinho, descartável, o paciente deita em cima e fica saindo esse arzinho quente para aquecer ele. Então é super bom. Essa manta pode ser colocada tanto embaixo quanto em cima do paciente. Aquecer com cobertor, apesar que as cobertas, né, edredom, elas mantêm a temperatura do paciente, não têm a capacidade de esquentar. Então, se o paciente está lá hipotérmico, colocar cobertor não vai resolver, tá? E tentar todo tipo de calor, né? Se puder aquecer um soro, puder aquecer um produto, tudo que for colocado no paciente ser colocado, né, em temperatura corporal. Isso ajuda bastante a manter a temperatura normal. Outra coisa que é pouco cuidada, né, mas que acontece, a gente até fez uma pesquisa no ano passado sobre isso, que é o controle da glicemia. Então, a glicemia, ela precisa ser verificada no pré, no trans e no pós-operatório, mas isso acontece em pouquíssimos lugares. Né? Então, é um cuidado ainda negligenciado que a gente verifica, né, no centro cirúrgico. Então, a hiperglicemia, ela libera, né, alguns mediadores inflamatórios e isso vai dificultar a cicatrização do paciente. E se dificulta a cicatrização, ele pode desenvolver a infecção do sítio cirúrgico. Por isso que ela tem que ser cuidada e controlada durante todo o pré, trans e pós-operatório. Independente se o paciente é diabético ou não. Ah, professor, eu não tenho diabetes, tem que cuidar da minha glicemia? Tem. Por quê? O tipo de anestesia e o trauma cirúrgico, o estresse e o corte, a manipulação cirúrgica fazem aumentar a glicemia, né? Então, no estudo que a gente fez ano passado, a gente percebeu. A glicemia estava normal, anestesiou, opa, a glicemia subiu. A hora que fez o corte, então, manipulou o paciente, a glicemia passava dos limites, né, normais. Então, realmente, ela aumenta pelo estresse cirúrgico, né? Por isso que tem que ser cuidado. Bom, então a glicemia, ela deve ficar, aqui está escrito até 200, 400, mas até 180 ela é aceitável. A partir disso, a gente já tem que tomar mais cuidado com esse paciente, tá? Pensando que o paciente que vai para a cirurgia, ele está em jejum, né? E paciente em jejum, o certo é ir até 100, né? 200 é depois que o paciente já comeu. Então, até 100 era o normal da glicemia. Então, a gente aceita até 180 porque a gente considera esse estresse cirúrgico, né? Agora, passou disso, a gente já tem que ficar bastante preocupado. Né? A gente percebe que metade dos pacientes apresentam hiperglicemia durante a cirurgia, né? Então, é bastante. Bom, então aqui ela tem que ser controlada em todos os pacientes diabéticos ou não, tá? E essa parte de alimento do pós-operatório tem que cuidar também, tá? Mas a gente está falando de glicemia principalmente transoperatória. Então precisa verificar. Então pega o aparelhinho de HGT, faz furinho no dedo e verifica a glicemia desse paciente. Tanto se tiver muito baixa quanto muito alta, a intervenção tem que ser realizada. Então, se precisar colocar uma insulina, coloca, aplicar nessa insulina. Se o paciente fizer uma hipoglicemia, que também pode acontecer, colocar um soro glicosado, né? Então, a glicemia do paciente tem que se manter, né, estável, até porque é a fonte de energia, né, que ele vai ter para as células. Alguns cuidados com o ambiente, né, a estrutura do centro cirúrgico, também é importante para evitar essa infecção. Então, a sala de cirurgia, ela deve ter somente as pessoas necessárias para aquela cirurgia. Então, se precisa de um anestesista, um cirurgião, um auxiliar, um instrumentador e um circulante, são 5 pessoas. Então, não pode ter 7, tá? Não pode ter 9. Então, 7 pessoas é o suficiente, tá? Então, a gente tem que cuidar disso. Então, o enfermeiro do centro cirúrgico precisa ter esse controle. Né? Então, se percebe que tem muita gente na sala operatória, tem que pedir para se retirar. Né? Porque quanto menos pessoas estiverem circulando, andando ali dentro, menor é o risco, né, de contaminar o material e de causar essa infecção. Entre as cirurgias, precisa ser realizada a limpeza concorrente, né, que a gente pode fazer com álcool, perezal, algum produto químico,
Saiu o paciente, precisa fazer essa limpeza concorrente em tudo, nessa desinfecção no caso. Desde o foco cirúrgico na mesa operatória e o chão também precisa ser limpo. Né? Então isso vai evitar, né, que propague a infecção também. Manter sempre a porta da sala fechada, não pode ficar com a porta aberta e evitar abrir essa porta o tempo todo. Porque sempre quando tem abertura de porta, tem a movimentação do ar que fica dentro da sala. Né? E não é legal que essas partículas elas fiquem se movimentando. Né? Então, quanto menos abrir a porta, melhor. Por isso que a equipe cirúrgica tem que ser bem treinada para não ficar esquecendo o material. Ah, esqueci uma pinça. Ah, esqueci de pegar soro, esqueci o medicamento. Que isso faz que fique entrando e saindo da sala, né, diversas vezes. Que mais aqui? Evitar utilizar a esterilização flash, né? Eu sei que vocês não tiveram essa aula ainda, mas a flash é um autoclave que a gente utiliza quando cai uma pinça no chão que só tem aquela pinça, né? Não tem outra estéreo. Então, existe essa que em 3 minutinhos está estéreo esse material novamente. Enquanto numa autoclave normal vai demorar 1 hora. Né? Então, é para caso de emergência mesmo, mas só para reforçar que não pode ser utilizado, né, de forma repetitiva, só em extrema necessidade. Todo o material tem que ser checado para ver se ele realmente está estéreo. Não é porque ele vem embalado com uma etiqueta que ele está estéreo. Se ele foi molhado, se ele está apresentando algum furo, significa que ele já está contaminado. Então tem que, o circulante, né, tem que se atentar a isso. E também a questão da paramentação dos profissionais. Então, tanto o uso de máscara, touca e roupa privativa, a degermação das mãos correta, né, de quem vai operar, colocar o avental e luva estéreo sem contaminar, porque se contaminar tem que trocar novamente. Às vezes, na hora que eles vão vestir o avental, encosta a mão lá no foco cirúrgico, sem querer. Tem que tirar a paramentação, lavar a mão de volta para depois retornar. Então, no centro cirúrgico, todo mundo fica com o olho assim, regalado, e o papel do circulante é verificar mesmo se a equipe está cumprindo tudo isso. Então, se o cirurgião contaminou, encostou a luva na mesa, doutor, você encostou a sua luva na mesa. Porque às vezes quem está fazendo não percebe, né? Mas quem está observando consegue ter essa clareza. Ok? Então, esses são os cuidados com o ambiente. E aqui, para finalizar, a vigilância após a alta, né, que ela vai notificar e acompanhar a evolução dos pacientes, né, até 30 dias ou até 90 dias, em caso de prótese, para ver se ele desenvolveu essa infecção. Então, pode ser por meio de questionário, né, por e-mail, mas o telefone é muito melhor, muito mais rápido, né, a gente fica sabendo do resultado na hora, ou por meio de retorno médico, ou visita médica, né, que geralmente eles fazem, né, no pós-operatório. E todos os hospitais eles têm que ter essas normas, né, e diretrizes para prevenir, controlar e fazer a vigilância da infecção do sítio cirúrgico. E é uma equipe multiprofissional. Então, a CCIH mesmo é composta por médico, por enfermeiro e por técnico de enfermagem. Então, é essa equipe que faz toda essa vigilância, muda a rotina, implementa algo diferente. Né? Então, essa vigilância ela deve acontecer em todos os hospitais. Professor, eu trabalho em um hospital muito pequeno que não tem CCIH, ainda não fizeram. Vocês podem fazer uma comissão ou o próprio enfermeiro do centro cirúrgico ter acesso, né, a esse paciente. Então, o próprio enfermeiro pode ligar para perguntar para o paciente se ele desenvolveu infecção. Né? Mas isso precisa ser medido, porque algo que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. Né? Então, se eu não sei qual que é a taxa de infecção do centro cirúrgico onde eu trabalho, eu não vou saber se eu estou fazendo um trabalho bom ou não. Então, é como se fosse uma nota que a gente tivesse ao final do nosso trabalho, tá bom? Bom, pessoal, de infecção do sítio cirúrgico, era isso. Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar algo? Isso, Vitório, Canva, dá para fazer esses infográficos também. Tem vários. Tem Infogram, o Infogram eu gosto bastante de usar. Gente, vocês estão vivos aí? Falem comigo. Não ouvi a voz de ninguém ainda hoje. Oi. Tudo certo, prof? Obrigada. Quando vocês ficam sem falar, parece que eu tô falando sozinho. É bem ruim. Então tá bom, gente. Nenhuma dúvida. Então vamos para a parte do quiz. Vamos ver se vocês conseguiram entender. Como vocês já sabem, acessem kahoot.it. Deixa eu escrever aqui no chat para vocês. Kahoot.it. Primeiro vocês colocam o número que vai aparecer e depois o nome de vocês, tá?
Gente, seu número é esse, tá? 26 34 758. Meu Deus, como vocês são rápidos. Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem na sala. 38. Gente, eu acho que ninguém faltou na aula hoje, né? A gente tem 38 pessoas aqui. Acho que é o recorde. Que ótimo, mas se alguém faltou, depois só precisa fazer. Responder todas as perguntas do quiz e me mandar, tá bom? Como que tem acesso ao quiz? Assistindo o vídeo que eu vou postar depois que consegue ver tudo isso. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Pera aí, tá? Vou esperar. Vou esperar os 38 entrarem. Lembrando que vocês podem cair, né? Durante o quiz. Às vezes a internet cai, às vezes trava, né? A gente já sabe, mas não fiquem tristes, continuem acompanhando aqui, tá? Não tem problema nenhum. O meu não está carregando. Ai, Rafa, que pena. Mas anota o número aí, vou colocar aqui no chat. Se der, dá pra entrar no meio também. 26, 34, 7, 50. Gente, mais alguém vai entrar? Nossa, ainda faltam 12 pessoas. 12 ou 14. Se bem que eu não conto, né? A Larissa também não tá carregando. Então a gente pode começar? 28. Gente, vamos lá então. Conseguiu, Manuela, Wesley. Beleza, se alguém conseguir, pode entrar durante o jogo, tá bom? Então bora lá. Sobre infecção do sítio cirúrgico. A pergunta sempre vai ficar aparecendo ali em cima, tá? Então não fiquem desesperados. O que significa írias? Tenham com cuidado. Nossa. Infecção relacionada à assistência e saúde. Muito bem. Ó, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é CCIH. Infecção do sítio cirúrgico é ISC, né? ISC. Infecção operatória nem tem. Mas se tivesse, seria IO, tá bom? Ó, vamos lá, a Giovana tá na frente. A infecção do sítio cirúrgico aumenta quantos dias de internação? Aumenta quantos dias, Thiago? Você que tava ouvindo aí.
De 7 a 11, muito bem. Giovana, Juliendre, Maila, Karen e Heloísa. As taxas de infecção no sítio cirúrgico são, aqui no Brasil, né? De quanto a quanto por cento? Muito bem, 14 a 16. Então, vocês sabem, se vocês forem trabalhar no hospital que é menos ou mais, né? Vocês já sabem que tá bom ou muito ruim. Ó, Karen ultrapassou. Gente do céu, mudou aqui. Karen, Heloísa, Ana Laura, Yara e Bruna. Bora lá. A infecção pode ser classificada em. Muito bem, todas as alternativas estão corretas. Na superficial, incisional profunda e de órgão e cavidade. As medidas de prevenção podem reduzir em até 70% as taxas de infecção do sítio cirúrgico. Verdadeiro ou falso? Nossa, arrasaram. Verdadeiríssimo. A Bruna Azuma tá respondendo mais rápido. Ainda ela não tem a maior pontuação, mas tá bem rapidinho. O patógeno que mais causa infecção do sítio cirúrgico é. Ai, obrigada. Obrigada, amor. Ai, que delícia, Deus que ajude. Staphylococcus aureus, parabéns, a maioria acertou. Os outros também podem causar, tá? Mas a pergunta era o que mais causa infecção no sítio cirúrgico. Parabéns. Nossa, Karen agora pulou lá pra frente. São 17 perguntas no todo, tá? Estamos nem na metade. A desgermação das mãos da equipe cirúrgica deve durar quanto tempo? Nossa, que delícia. De 3 a 5 minutos. Professora, por que não pode fazer em 1 minuto, né? Porque em 1 minuto não dá tempo de fazer as 3 vezes cotovelo, antebraço e punho, né? Então, se a pessoa conseguir fazer em 1 minuto, ela está fazendo errado, né? Porque tem todas as quantidades de vezes corretas que tem que esfregar a mão, o dorso da mão, enfim, os dedos, que é um por um. Então, é impossível fazer em menos de 3 minutos, tá? Nossa, agora a Heloísa disparou na frente. Vamos lá, gente. A profilaxia antimicrobiana deve ser realizada. Quanto tempo? Em qual momento? Assustadíssima. O antibiótico ele deve ser administrado em até 60 minutos antes da incisão, tá? Então essa é a resposta correta. Na indução anestésica, às vezes até acontece, o paciente chega no centro cirúrgico e coloca, mas não é o correto. 1, 2 horas antes da incisão também não é o correto, tá? Até pode, 1 hora e meia antes, ok, melhor do que dar 10 minutos antes, ok? E 24 horas antes, não. Então, a profilaxia, que é aquela utilizada para prevenir, é 60. Oi? Quem falou alguma coisa comigo? Não? Então, essa era a resposta correta. Tá? Pouquíssima pessoa acertou. Ó, Bruno Oliveira. Em relação à circulação de pessoal na sala operatória, qual alternativa é falsa?
Ah, isso é super fácil, né? Então, deve-se evitar, né, abrir e fechar portas sem necessidade, limitar o número de pessoas, manter as portas fechadas e não pode entrar com celular e alimento. Entra, mas não pode. Nossa, olha, Bruna, gente. Tá bombando, Bruna. Continua, vamos lá. É considerado hipotermia temperatura abaixo de. Vixe. 35 graus. Eu vou considerar, assim, o quiz não vai considerar, né? Vou considerar o 36 também, porque era o que estava no slide, tá? Mas, eu acho que é o 36 mesmo. Mas abaixo de 35 também, vai depender da literatura, tá bom? Mas 34 graus já é uma super hipotermia, tá? E 35,5, claro que é também, mas não é abaixo disso. Na verdade, abaixo de 36 a gente já tem que tomar cuidado. Bora lá. O ideal é que a glicemia seja mantida abaixo de até 24 horas após o final da anestesia. Então, qual foi o valor de referência que eu falei para vocês? 180, certinho. A maioria acertou. Abaixo de 100 não é, tá? Porque até é ruim para o paciente abaixo de 100 ficar. Assim, abaixo de 100 pode, claro, né? Porque está em jejum. Mas se estiver muito abaixo, aí 60, não dá. Tá abaixo de 150, 200, mas o certo é 180. Gente, olha, a Bruna vai ganhar, hein? Bruna Lina, Heloísa, Ana Laura e Giovana. A paramentação cirúrgica constitui. Então, do que ela é feita a paramentação? Avental cirúrgico estéreo e luva estéreo. Perfeito, gente. A roupa privativa é aquela blusa e calça do centro cirúrgico, que qualquer pessoa que entrar lá dentro tem que vestir, tá? Mas a paramentação só vai utilizar quem é que vai operar, que vai entrar ali na operação, que é o cirurgião auxiliar o instrumentador. Então, eles se paramentam colocando o avental cirúrgico estéreo e luva estéreo. A maioria acertou, muito bem. A ferida operatória é classificada como. Não falei na aula, né? Mas vamos ver se vocês sabem. Só lembrar dos tipos de curativos. A ferida operatória, ela, né, por ter ponto, quando as bordas estão aproximadas, a gente fala que é de primeira intenção, tá? Ferida aberta, igual úlcera por pressão, aí é de segunda intenção. Então, a ferida operatória ela é de primeira, ok? Então, até para fazer o curativo dela é diferente, né? Quando a gente começa a fazer a higienização, a gente limpa primeiro os pontos e depois ao redor. Quando é uma ferida de segunda intenção, que é uma úlcera, a gente começa limpando ao redor e depois dentro. Sempre lembrando que a gente começa pela parte mais limpa. Então, a ferida cirúrgica, como todo procedimento foi estéril, a gente considera que a parte mais limpa da ferida são os pontos, né? E a pele ao redor não é tão limpa assim, ok? Mas é uma ferida de primeira intenção. Olha, a Ana Laura passou agora. A Bruna que lute, vai, Bruna. Após a cirurgia, a ferida operatória deve ser mantida estéril por quanto tempo? Estéril e fechado, no caso, né? De 24 a 48 horas. Então foi o que eu comentei. Quando ele sai do centro cirúrgico, não pode fazer cirurgia, fazer o curativo dele 6 horas, não.
tem que esperar 1 ou 2 dias, né, de 24 a 48 horas, para poder abrir esse curativo para fazer a higienização, tá? E depois ela tem que continuar estéreo, tá? Acho que talvez eu não tenha explicado direito. Mas tem que esperar esse tempo, não pode abrir menos. A não ser que molhou, tá sangrando muito, daí vai contaminar a ferida, aí sim a gente pode fazer o curativo. 15, gente, faltam 3. Entre as cirurgias, deve-se realizar a limpeza, nos móveis e equipamentos. Que tipo de limpeza que é? Limpeza concorrente, isso mesmo. A terminal, ela é feita no final do dia, tá? Limpeza corrente não existe, é concorrente. E limpeza diária, né? Também não. Então, entre as cirurgias é feita a limpeza concorrente. Igual quando é no leito, né? Sai um paciente. Não, se bem que no leito é a terminal. Quando sai um e entra outro. Mas aqui é concorrente. Quais os sinais e sintomas de infecção do sítio cirúrgico? Nossa! Todas estão corretas, tá? Eu sempre faço a pegadinha. Então, tanto drenagem de pus, dor, calor e rubor, sensibilidade aumentada, edema são sinais de infecção do sítio cirúrgico. Eu acho que a maioria foi aqui porque tinha, né, os principais sinais, digamos assim. Mas todo mundo acertou. Ana Laura, Aline, Bruna, Giovanna e Heloísa. Última. A vigilância pós-alta do paciente deve ser realizada em até quanto tempo? A maioria acertou. A maioria não. A maioria errou, na verdade. 30 dias para cirurgia sem implantes e 90 dias para cirurgias com implantes. Tá? Essa é a recomendação. Parabéns, olha só, Ana Laura em primeiro lugar, Aline em segundo e Bruna em terceiro. Gente, parabéns, independente, né, do lugar. O importante é competir. Tá, mas parabéns, gente. Foram médio, foram 70% aí. Tiveram alguns errinhos, né? Mas ok. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar algo, tirar alguma dúvida? Obrigada pela participação de vocês, tá? Eu já vou baixar a aula e deixar ela disponível, certo? E vou só passar aqui no. Vou gravar essa parte, que daí eu consigo fazer chamada por meio da gravação, tá bom? Então, só vou falando os nomes só pra gente confirmar. Se alguém que entrou não estiver aqui nesse momento, vocês me ajudem, tá? Então, Aline, Ana Beatriz, Ana Laura, Ângela, Bruna Zuma, Bruna Oliveira, Heloísa, Emanuela, Fernanda, Gabriela Diniz, Gabi Matos, Giovana, Iara, Iris, Isabelle, Júlia, Juliane, Juliendre, Karen, Karina, Larissa, Lohana, Maria Júlia, Marina, Maila, Munize, Natália, Paola, Rafaela, Rafaele, Renata, Thalissa, Vitória, Armelém, Vitória Inácio e Wesley. Gente, um beijo, até amanhã. A aula de amanhã é sobre cirurgia segura, tá? É bem interessante, eu adoro. Beijos, até mais.